Vamos aproveitar o tempo e vamos meditar na palavra? Irmãos, vamos abrir as Escrituras Sagradas no Evangelho de Jesus Cristo, reportado por João, capítulo 13. Glória a Deus, Pai. Esse João aqui não é o João Batista. Esse João é aquele jovem, tinha aproximadamente seus 12, 14 anos, talvez 15. Então ele estava junto com o João Batista, ele, o seu irmão e irmão de Pedro, o André, e acompanhando tudo que João Batista estava falando e apontando. Então, quando aparece Jesus aparece, ele vê, ainda jovem, descer sobre Jesus, num formato corpóreo, o Espírito Santo de Deus. Ele ouve a voz de Deus dizendo: "Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo." Ele viu também o último profeta, João Batista, dizer: "Este é o Cordeiro de Deus." Esse João é o mesmo que deixou então João Batista e passou a seguir Jesus como mestre, como Senhor. Nessa caminhada de mestre e Senhor, ele chegou a ponto de ter tanta intimidade com o Senhor Jesus, que ele colocava a cabeça no peito. Ele andava muito perto. Então ele tinha um ponto de vista, o mesmo ponto de vista de Jesus. Muitos acham que Jesus escolheu um apóstolo, e esse apóstolo era Pedro. E as Escrituras mostram para nós que não, ele escolheu João. João foi o escolhido, João foi o amado, inclusive para ficar até depois de os mártires e tantas coisas. Não a Bíblia, mas a história diz para nós que ele morreu de idade. Foi o único que não morreu de outra forma. E então João, nesse ponto de vista, ele escreve essa passagem para nós. Capítulo 13, João. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: "Senhor, vais lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá." Pedro disse: "Nunca lavará os meus pés." Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo." Simão Pedro respondeu: "Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça." Jesus respondeu: "Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos." Jesus sabia que iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: "Entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem." Amém?
Senhor Deus. Mais uma vez nós recorremos a Ti, Senhor Deus, após a leitura das Sagradas Escrituras, onde lendo a gente já percebe, Senhor, o Senhor movimentando as águas da nossa alma, da nossa vida, Senhor. Nós queremos Te pedir agora humildemente, abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor. E esta encontre lugar. E ao encontrar lugar, encontre em nós, Senhor, o desejo de sermos transformados e renovados pela Sua palavra. E assim, Senhor, queremos colocar em prática, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, então esse João relata este momento. Neste momento aqui que está acontecendo, Jesus está na sua última Páscoa. A Páscoa faz parte do judaísmo, então o judaísmo fazia a Páscoa, que é a passagem do povo do Egito, da escravidão, para uma caminhada, um relacionamento com Deus no deserto. A Páscoa então se torna uma pessoa, Jesus Cristo, Ele é a passagem. Para ter a passagem, a saída do povo e não ter morte do primogênito, precisava matar um cordeiro. E esse cordeiro morto lá ainda no Egito, passava-se nos umbrais, no portal da casa, e o espírito da morte não entrava e não matava a primeira criança, o primogênito. Jesus na Páscoa, então, ele está prefigurando, então, que a morte dele na cruz abriria um portal, que a cruz, então, seria a porta de salvação, e que um sangue precisaria ser derramado naquela cruz, para que a morte, o espírito da morte não nos alcançasse. E que através da cruz, ao que passar pela cruz, a passagem, a Páscoa, por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus morto, então se tornaria um portal para a salvação eterna, vida eterna. E nesse momento ele participa então da última Páscoa. E aqui nós podemos olhar assim e perceber a simplicidade de uma toalha que enxuga, assim como nós enxugamos nosso corpo depois de um banho. Uma toalha representa e simboliza muita coisa. Então, Jesus, sabendo que havia chegado o seu tempo, e o tempo dele de estar no mundo estava chegando, e que ele iria voltar ao Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O fim do quê? Do plano de salvação. Por que diz aqui amou até o fim? Porque a partir deste momento ele iria passar por algo que nenhum ser humano suportaria. Ele, inclusive, orou por 3 vezes lá no Getsêmani, agoniado, angustiado de alma. Ele orou e pediu ao Pai, se fosse possível, passasse dele. Mas está escrito aqui que ele amou até o fim. O fim da obra completa. Que obra? A obra redentora, a obra de salvação indo para a cruz. Estava sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. Irmãos, essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Acho que a Giliane precisa de você lá. Essa é a grande diferença de nós para Jesus. Qual que é a diferença? Jesus estava consciente. Nós esquecemos de estar consciente às vezes. Nós entramos nas angústias da vida, a tribulação, pesos, situações da vida, e nós saímos do estado de consciência e entramos no piloto automático. E no piloto automático a gente tem medo, a gente sente o vento batendo, a gente tem medo das coisas, a gente tem medo do futuro, a gente tem medo da morte, a gente tem medo, porque nós estamos inconscientes. E Jesus aqui estava consciente, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder. E eu quero trazer aqui algo para nós já aplicarmos para a nossa vida. Se nós fomos selados, marcados por Jesus Cristo como ovelha do seu rebanho, a certeza de salvação já está marcada na nossa alma. Sabendo disso, nós não temos um poder agora? Que poder é esse? Poder de ofender, de machucar, de ferir, de transformar?
é um poder que o inimigo, esse diabo que está escrito aqui, que significa divisor, diabolos, aquele que divide, aquele que rompe, divisão, esse daqui não consegue mais tirar de nós. Nós temos uma consciência, nós temos uma certeza que selado na alma, nós estamos salvos com Jesus Cristo. Nós estamos salvos e com essa certeza nós temos um poder. Nós não temos mais medo da morte. Entende isso? A morte para nós é apenas uma transição, é uma passagem de um lugar para o outro. É uma passagem deste lugar para um lugar melhor ainda. É uma preparação para a vida eterna. Então Jesus, sabendo disso, sabia que tinha o poder e que viera de Deus e voltava para Deus. Então Jesus veio de Deus e ia voltar para Deus. Perceba essa frase? De Deus, vem, volta para Deus. Nós vamos entender isso na sequência. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. É aqui que está. Ele veio de Deus, esvaziou-se da própria glória, deixou o reino, deixou o céu, deixou a destra do Pai, deixou a capa. Entende isso? Percebe aqui a prefiguração do céu? Jesus não estava ensinando um ato de lavar o pé, ele está ensinando como é que funciona o reino de Deus. Ele estava ensinando para os apóstolos como é que aconteceu o plano de salvação. Ele deixou a sua capa de majestade, ele deixou a glória, ele deixou, esvaziou-se a si mesmo e veio aqui ser escravo, servo. Ele veio aqui lavar os pés da humanidade. Mais do que isso, nós vamos entender aqui. Ele colocou uma toalha na cintura. O que simbolizava essa toalha na cintura? O servo. O escravo, aquele que somente lavava os pés dos visitantes, daquelas pessoas que viriam visitar as nossas casas, naquele tempo, então era lavado os pés. Então tinha uma pessoa que fazia isso, tinha uma pessoa só para fazer isso, lavar os pés. E Jesus se coloca nessa posição de servo, de escravo, para lavar os pés dos apóstolos, inclusive, irmãos, irmãs, inclusive o pé de Judas Iscariotes. Ele estava aqui, ele está presente aqui, nessa ocasião. Colocou uma toalha em volta da sua cintura, depois disso derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés. Irmãos, irmãs, água o que simboliza? Limpeza. No tempo de Jesus Cristo, o que a água simbolizava? Purificação. No tempo do sacerdote e do sumo sacerdote, o que a água simbolizava? Purificação. Então Jesus pega uma bacia, coloca água para simbolizar a purificação, a limpeza dos pés. Ou seja, aqueles apóstolos que já haviam sido batizados, caminharam com Jesus 3 anos e meio, precisavam ser lavados os pés. Às vezes nós achamos assim, então estamos salvos, salvos para sempre, então não precisamos lavar os pés, não precisamos da santificação. Entende o ponto? Entende aí o ponto? Porque os nossos pés tocam este mundo contaminado de pecado. Mesmo sendo salvos, regenerados, salvos, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pela obra de salvação, mesmo assim precisamos caminhar com os pés limpos nesta terra. E como se nós contaminamos o tempo todo? Jesus então ensina a pegar a água da purificação. Jesus é a água. Jesus é a água da vida. Ele tinha esse poder de falar aqui, é a água que eu vou lavar os seus pés. Então ele provavelmente numa posição muito baixa, praticamente agachado no chão, ele coloca os pés dos apóstolos, não está escrito, mas se a toalha está na cintura, e ele enxuga os pés com a toalha, então ele estava numa posição mais baixa do que os próprios apóstolos, discípulos. Enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. E aqui tem um momento. Chegou até Simão, então ele foi lavando os pés um por um. Quando chegou em Simão, o Pedro, Jesus vai lavar
os meus pés? O Senhor vai lavar meus pés mesmo? Quase que uma pergunta desafiadora, né? É isso mesmo que eu estou vendo, Senhor? É isso mesmo? O Senhor vai lavar o meu pé? Irmãos, Wesley, né? Aquele que ia negar Jesus 3 vezes, estava se sentindo mais importante do que os demais. Percebe como a astúcia mora dentro de nós ainda? Existe uma guerra, uma luta interna entre o nosso eu, as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Por mais que nós caminhamos com Jesus, sabemos quem é Jesus, aprendemos de Jesus, examinamos as Escrituras, oramos, fazemos devocional, mesmo assim nós carregamos uma natureza caída. E se nós não cuidarmos, nós caímos juntos. Mas o Senhor está sempre pronto para nos ensinar, como esta palavra está nos ensinando hoje. O Senhor vai lavar meus pés? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Jesus está falando do reino. Jesus não está falando de lavar o pé, enxugar o pé. Não está falando de, então eu lavo deles e o seu não. Jesus não está ensinando esse ato simples, mas através de um ato simples, Ele está ensinando como funciona no reino de Deus. Vocês conseguem compreender isso? Pedro então disse: nunca lavará os meus pés. Sabe quem é esse Pedro? O mesmo, depois de convertido, sentado num terraço, esperando o almoço, quase cochilando, olhando para o mar Mediterrâneo, tem uma visão. Um jarro, como se fosse um jarro, lençol amarrado nas pontas e derramando animais que os judeus não poderiam comer. Por exemplo, frutos do mar. Por exemplo, eles não podem até hoje, pelo judaísmo, pela lei. Então o Senhor fala com Pedro, e Pedro faz o quê? Não vou comer esses animais, não vou comer essa comida. Lembra que ele estava no terraço esperando o almoço? Então ele estava com fome, uma necessidade fisiológica. Fez ele ter a visão, e a visão foi reveladora. E Jesus, o Senhor, fala com ele: Pedro, você vai tornar comum aquilo que eu purifiquei? Você vai tornar impuro aquilo que eu limpei? É você, Pedro, de novo? É a sua natureza, Pedro, que está aí de novo? Percebe isso? É esse Pedro que está dizendo: eu nunca deixarei o Senhor lavar os meus pés. Mal sabia ele que ia depender de um perdão de Cristo, porque senão o fim dele seria igual ao do Judas Iscariotes. Percebe o quanto é grave isso? O Senhor quer falar com nós, quer nos orientar, quer nos ensinar, e mesmo assim a gente: não, Senhor, não precisa, eu não mereço, eu não sou digno. Eu não sou digno do Senhor lavar os meus pés. Eu sou um homem pecador, eu sou uma mulher pecadora. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Eu não sou digno do Senhor entrar dentro da minha alma. Eu não sou digno do Senhor selar a minha alma. Eu não sou digno do Senhor me adotar como irmão e irmã. Eu não sou digno de morar com o Senhor no céu. É isso que Pedro estava falando. Jesus então respondeu: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. E agora? E agora? O que Pedro pensa? Então ele tinha um orgulho de um lado, agora o orgulho vai para o outro lado. O excesso, né? Não deixo lavar meus pés, então agora eu quero que lave tudo. Percebe os excessos? Nós somos assim. Nós não somos dignos, agora nós fomos dignificados, agora eu sou santo, muito mais santo que os outros. A forma que o outro vive, a forma que o outro se veste, então ele é pecador, eu sou mais santo pela forma que eu me visto, a forma que eu falo. Percebe como nós somos os excessos? E Jesus estava ensinando algo maravilhoso aqui. Pedro, então: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então aqui Pedro acrescenta mais 2 órgãos do corpo. Jesus queria lavar os pés, estava lavando os pés. E aí Pedro acrescenta as mãos e a cabeça. Na nossa cabeça está a salvação, é onde é colocado o capacete da salvação. E as nossas mãos, nós temos que apresentar as mãos limpas, abertas diante de Deus, sem culpa, sem mácula. E isso o Senhor já fez por nós. Quando Ele batizou a sua alma,
quando Ele selou você, quando Ele sela você, quando Ele batiza a sua alma com o Espírito Santo. Ele limpa a sua cabeça e limpa as suas mãos. Você está dignificado, você está justificado, você está marcado, você está selado. Você é de Cristo, nós somos de Cristo Jesus. Ninguém tira nós, ninguém separa nós mais. Mas os nossos pés continuam caminhando. A salvação não precisa lavar a cabeça, não precisa lavar as mãos. Eu estou falando do batismo do Espírito Santo. Quantas vezes você quer ser batizado com o Espírito Santo? A Bíblia diz para nós, há um só batismo. E alguns confundem com água. É batismo do Espírito Santo. Um só batismo, o Espírito Santo. Mãos limpas, só o Senhor poderia limpar as nossas mãos. Quando o Senhor, Deus, recebe das nossas mãos os nossos louvores, quando nós damos honra e glória, as nossas mãos estão limpas, porque eu lavei, eu tinha sangue para derramar na cruz, você conseguiu lavar suas mãos. O judaísmo até hoje lava as mãos. Lembra quando Jesus é chamado a atenção? Mestre, os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Percebe então a figura aqui de linguagem que Jesus está tratando? Pedro, a mão e a cabeça já está limpa. Eu já limpei vocês já estão limpos, mas agora você precisa deixar que eu lave os seus pés. Os pés é a nossa santificação, os pés estão em nós, nesta caminhada da vida, nós precisamos lavar os pés. O meu próprio pé, Jesus não está mostrando isso. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia que tinha um lá que não era dos seus. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou. Irmãos, aqui uma parte linda, irmã Adriana. Depois que Jesus, então, se colocou na posição de servo, de escravo, servo, lavou o pé daqueles homens. Vocês conseguem imaginar o pé daqueles homens? Caminhando 15, 20 quilômetros, pezão desse tamanho assim. Terrível, né? Lavou. Então ele tira a toalha, coloca a sua capa de novo e volta para o seu lugar. Jesus deixa a glória de Deus, deixa a sua majestade, esvazia-se da própria glória, sendo Deus, se faz humano, desce nessa terra, vai para a cruz, vai para a morte, vai para o inferno, vai para as trevas, para o Sheol, desce nas profundidades, mais profunda para lavar o pé da humanidade. O Pai o levanta triunfante no terceiro dia. Ele sobe na glória, coloca de novo as suas vestimentas de rei. Um rei eterno agora, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, volta para o seu lugar. Percebe isso? Que passagem linda, maravilhosa. Quando terminou de lavar os pés, quando ele terminou a obra redentora na cruz, desceu até a morte, pegou a chave da morte e subiu e voltou para o seu lugar. O lugar do Filho de Deus é a destra do Pai e agora ele está intercedendo por nós. Que passagem maravilhosa, que representação do reino de Deus. Ele não estava ensinando a lavar o pé um do outro, ele estava ensinando como é que funciona o reino de Deus. E agora vem um aprendizado. Ele diz: vocês não me chamam de mestres? Ou seja, aquele que ensina, o professor, o doutor, o que ensina? Porque aqueles discípulos não tinham mais Gamaliel, outros como seus mestres. Tinha Jesus como seu mestre. Vocês não me chamam de Senhor? Esse Senhor aqui é no lugar do Império Romano. Então eles tinham Jesus como Senhor, dono da vida deles, e também tinha como aquele que ensinava. E Jesus fala: vocês dizem isso, não dizem? Vocês estão dizendo bem, porque eu sou mesmo. Aqui ele abre o jogo, aqui ele abre, ele coloca na mesa. Aqui ele fala francamente, aqui ele está olhando nos olhos de cada um daqueles 12.
É o último momento que ele vai ter com eles naquele momento, e ele precisa deixar o último ensinamento para eles. E aí então ele diz: pois bem, vocês dizem muito bem, eu lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés. Aqui está escrito para lavar o pé de alguém lá fora? É para lavar o pé de alguém lá fora? Estou falando fora da igreja, não fora do Medita Fé. Está falando para nós lavarmos os pés um dos outros. Sabe o que significa isso? Nós não cantamos o hino? O amor que nos alcançou, o amor sublime. É só com amor que a gente consegue lavar os pés uns dos outros. É só com amor que a gente consegue, aleluia, a gente consegue respeitar uns aos outros, superiores a nós mesmos. Aqui Jesus está mostrando, não tem ninguém diferente, Pedro, não tem ninguém diferente, João, não tem ninguém, vocês estão no mesmo nível dentro do reino de Deus. Cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, como eu vos amei. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Ninguém é maior que o outro, ninguém pode ser maior do outro, porque Jesus veio. Essa é a régua, esse é o limite máximo. Como é que nós conseguimos ser como Jesus é? Hoje ainda não, nós seremos. E aqui ele diz, e nenhum enviado é o missionário, enviado é o apóstolo, é maior do que aquele que enviou. Deus enviou o seu Filho, Deus é maior. Jesus envia os apóstolos, Jesus é maior. Os apóstolos envia a igreja respeita a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos foram os alicerces, os fundamentos da nossa fé cristã, estabelecendo tudo aquilo que Cristo ensinou e as evidências do Antigo Testamento. Está tudo estruturado, está tudo feito, já tem alicerce, já tem colunas, os apóstolos já são as colunas, já tem as paredes. Pedro fala num determinado momento, nos primeiros séculos da igreja, dizendo, vocês são pedras vivas da obra de Deus. As pedras já foram colocadas, nós estamos na fase do acabamento, irmãos, irmãs. A igreja de Cristo, Jesus que desceu, tirou a capa, veio, lavou os pés da humanidade, subiu e agora Ele está intercedendo por nós. Que obra perfeita, que obra pronta. Deixa eu ajudar o Senhor a fazer alguma coisa na tua obra. Deixa eu ajudar o Senhor. Não, a obra redentora está feita, completa, perfeita, concluída. Agora a igreja é convocada, chamada, enviada para fazer o quê? Amar uns aos outros. Para fazer o quê? Anunciar Jesus Cristo. Para fazer o quê? Falar que Cristo vive. Ele lavou os meus pés, lavou a minha cabeça, lavou as minhas mãos. E eu preciso então me santificar diariamente. Irmãos, às vezes nós não enxergamos o nosso pecado. Mas o nosso irmão enxerga, ele vê. E ao invés de então criticarmos, condenar, o que nós precisamos fazer que o Senhor Jesus ensinou? Vamos tolerar mais, vamos respeitar, vamos orar, vamos amar, vamos cuidar, vamos tratar, porque ele também é uma ovelha de Cristo Jesus. Agora que vocês sabem estas coisas, agora eles entenderam, irmão Adilson. Agora eles entenderam. O assunto ficou mais. Eu pergunto para a igreja que está aqui agora. Vocês entenderam? Entenderam? Então agora que vocês sabem dessas coisas, eu também. Nós não somos mais inconscientes e inocentes. Aí Jesus fala, eu vou dar uma ordem para vocês. Façam isso. Ele não fez isso. Se vocês fizerem, vocês serão bem-aventurados. Se vocês fizerem. Ele ensinou e diz, se vocês fizerem. A pergunta aqui é, vocês querem ser bem-aventurados diante de Deus? Quer ser bem-aventurado diante de Jesus Cristo? Então faça o que Ele ensinou para nós. Vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amém?